Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tainara Leschzinski e hoje vamos conversar sobre o grande romance histórico Ivanhoe, ou então Ivanhoe, do escocês Walter Scott. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreva. E se você já é daqui, já conhece os meus vídeos, não esqueça de curtir esse vídeo aqui agora no início, porque aí você nos ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Walter Scott nasceu no ano de 1771 e faleceu no ano de 1882. E ele é um dos autores mais clássicos assim da história da literatura. Tanto que esse livro, Ivanhoe, ele é considerado o primeiro romance histórico da história. Ivanhoe foi publicado no ano de 1820 e tem mais ou menos aí 400, 500 páginas. É realmente bem grandinho e é uma história assim um pouco mirabolante, mas eu até que achei interessante, dado o contexto, né, que ela é uma história tão antiga. Eu achei que ia ser muito maçante. E até que em alguns momentos eu me diverti, achei ali alguns aspectos legais, gostei. É claro que é um livro assim mais para você ter um conhecimento literário, ter um contato com o romance histórico, conhecer o Walter Scott. Não é tanto assim um livro de entretenimento, apesar de que, dependendo do seu estilo, talvez seja. O livro vai trazer ali como principal contexto um embate entre os saxões, ou seja, aqueles que falavam a língua inglesa, e os normandos, que falavam a língua francesa. E esse embate, ele é um embate que vai além das questões físicas, além das questões entre as pessoas. Ele é um embate também de linguagem e de cultura. Bom, nós temos um narrador que parece conhecer toda a história, mas logo de início ele se explica. Ele diz que ele encontrou essa história dentro de um manuscrito, numa garrafa, e meio que se isenta da culpa de escrevê-la. É algo bem inusitado. Ele diz: olha, estou contando essa história para vocês, mas eu encontrei ela, não fui eu quem escreveu, não. E a história já começa de uma forma bem peculiar, porque apesar dela ter ali elementos como a nobreza, ela começa mostrando personagens pobres, que são o guardador de porcos e também o bobo da corte. Eles estão ali tendo uma conversa sobre a linguagem, e o livro já começa um ponto bem crítico nisso, trazendo alguns aspectos, algumas confusões que há entre a língua, porque naquele tempo, naquele lugar, realmente, isso é um fato histórico, havia essa mistura entre elas na linguagem. Então, ora elas estavam falando normando, de repente elas começavam a falar saxão, e acabava virando uma coisa muito mista. Tanto que hoje em dia 30% aí do inglês é composto por palavras francesas. Olha só, uma curiosidade bem interessante. É um livro que vai trazer muitas florestas, muitos castelos, masmorras, arenas, todo aquele aspecto de histórias históricas que a gente já conhece. Mas é interessante porque esse é o primeiro. E mesmo o narrador já conhecendo toda a história, ele vai colocando um pouco de suspense ali no ar. E desde o início nós sabemos que está acontecendo um torneio. E nesse torneio estarão presentes as pessoas mais importantes, tanto as que falam e que defendem a língua normanda, quanto as pessoas que falam e defendem a cultura saxônica. Então, nesse torneio, que consiste em uma luta entre cavalheiros, que também vai coroar a grande rainha da beleza do torneio, nós vamos acompanhar uma disputa de um cavaleiro misterioso. E esse cavaleiro, eu acho que... será que é spoiler? Não sei se é spoiler. Talvez seja, não vou contar quem é o cavaleiro. Bom, e aí ganha um cavaleiro muito misterioso. E aí há todo um mistério em volta de descobrir quem é ele. É claro que o leitor talvez já desconfie quem seja. Não vou contar, não fui eu que contei, hein? E eu acho muito interessante ler livros assim que trazem um pouco da história, porque é sempre um conhecimento muito bom de se adquirir, né? Então, além de você embarcar nesse universo da ficção, você tem um contato também com um aprendizado. E essa junção, pra mim, é super especial. Eu também gosto muito de livros que trazem várias ironias. Esse livro é muito rico nesse contexto. Ele trabalha com vários problemas e questões sociais, tanto para hoje em dia, quanto para aquela época.
Então ele traz questões como, por exemplo, o espaço dos judeus, quanto eles sofriam preconceito, quanto eles eram menosprezados, traz cenas muito fortes e mostra que há sempre os dois lados. Inclusive a minha personagem preferida do livro, a Rebeca, é filha de um judeu e ela sofre muito também com tudo isso. Eu acho que quem mais sofre é o pai dela, mas isso acaba sobrando para ela também de alguma forma. O escritor também se aproveita de algumas lendas da época e traz isso. Isso também é interessante, porque eu já mencionei de trazer a história, mas de trazer lendas, que são coisas que não são assim acontecimentos, mas que tem um aspecto histórico também, só que cultural. É muito legal também, então eu gosto muito desses aspectos aí do livro. Para quem curte romance de cavalaria ou nunca leu até mesmo um e quer conhecer, esse também pode se encaixar aí nesse gênero. Ou subgênero, não sei exatamente a melhor terminologia, mas enfim, é uma dica legal. E Ivanhoé é o nome de um soldado, um filho de um nobre, mas que por algum motivo ele foi ali deserdado pelo seu pai. Então ele vai lutar uma guerra que o seu pai não queria que ele lutasse. Algo assim, se eu não me engano. Nossa, eu li esse livro ontem, já estou esquecendo de tudo. Quem mais é assim? Conta aí pra mim nos comentários se você lembra a história inteirinha ou se você é do time dos esquecidos. Eu sou claramente do time dos esquecidos. Fazer o quê? Mas às vezes eu também lembro de coisas assim que eu li há 50 anos. Mas, enfim. E aí, Ivanhoé é um grande soldado, ele luta demais, ele tem uma força, assim, que é uma coisa do além, quase. Então, é um daqueles super-heróis, né? Aquele lutador vencedor. Então, nós vamos ter contato com a história dele aos poucos. Vários acontecimentos perpassam a história do Ivanhoé, que acaba, de certa forma, ali ficando no segundo plano, apesar do título do livro ser Ivanhoé. Isso pra mim realmente não fez muito sentido. Talvez o título do livro pudesse ser Rebeca, por exemplo, a minha personagem preferida. Talvez o título do livro pudesse ser Rowena, que é outra personagem importantíssima, por quem o Ivanhoé era apaixonado. Então, o nosso livro aí tem várias possibilidades de leitura e isso é interessantíssimo. E mais uma problemática muito forte que aparece na história, então, além dessa questão da linguagem, da cultura, do poder entre saxão e entre normando, além da questão do judeu, a gente também hoje em dia pode problematizar ali o papel da mulher, porque há algumas mulheres muito fortes nesse livro, há outras que são caladas. É claro que naquela época não se pensava nada disso, então é um anacronismo a gente pensar a mulher naquela época, na minha opinião, porque naquela época, quando isso foi escrito, eles não pensavam no sentido de não trabalhavam essa questão. Mas podemos pensar hoje em dia. Também, além disso, e principalmente, na minha opinião, o aspecto em segundo lugar ali, depois da língua, do conflito entre culturas, seria a crítica ao clero. Porque o nosso narrador, ele traz eventos, passagens, enfim, que mostram basicamente que o clero, ele faz aquilo que o beneficia, não necessariamente aquilo que é bom para os fiéis, para a religião. E isso é um aspecto que eu penso hoje em dia já ser uma problemática muito grande, um grande ataque, e eu imagino que naquela época, então, deve ter sido, assim, terrível. E é interessante a gente ver essa coragem dos escritores, porque hoje, como eu já disse, já mencionei, é um assunto complicado. Gente, o que era isso naquele tempo, então? No mais, o livro também traz algumas passagens mais leves, passeios na floresta, algumas coisas de humor, muita luta, muita aventura, muita ação. E essa foi a nossa dica de leitura de hoje, Ivanhoe ou Ivanhoé, de Walter Scott. Se você já leu, me conta aí nos comentários o que você achou, se você pretende ler, já leu algum livro parecido. Eu procurei aqui no YouTube se havia resenhas dele e eu vi que não há praticamente nada, tipo 2 ou 3. E para uma plataforma aí como o YouTube ter somente isso, é realmente um livro que não é tão lido. O que é um pouco triste, visto que ele é um livro que tem, assim, um poder muito alto dentro da literatura, mais no sentido dos estudos literários, e é algo que acaba sendo esquecido, infelizmente, no decorrer do tempo. É entendível, né, porque nós leitores também não conseguimos aí ler tudo, e acabamos às vezes dando prioridades para as nossas leituras de lazer.
E essa, na verdade, foi uma leitura que eu fiz por causa do doutorado. Eu estou fazendo uma disciplina que se chama ficção histórica. Eu acho que eu já contei para vocês naquele vídeo que eu mostrei as minhas leituras do mês. Então, para quem ficou curioso aí para saber o que eu leio no doutorado de literatura, eu vou deixar aquele vídeo na descrição, que aí vocês podem conferir, porque basicamente todas as minhas leituras do mês, ou quase todas, foram leituras que eu fiz por causa do doutorado. Bem, pessoal, é isso por hoje. Não esqueçam de curtir o vídeo se gostaram do conteúdo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E vejo vocês aí na nossa próxima resenha, dica de leitura, enfim, vídeos sobre assuntos literários.